Desde que a gente se entende por gente, existe uma pergunta que não quer calar. Como é que a gente separa o que é verdade do que é só uma crença? Como saber se algo é real mesmo, ou se é só uma história que a gente conta pra si mesmo? Essa busca por uma resposta, olha, nos leva numa viagem de milênios pela história do pensamento. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nisso. A grande questão que guia toda a nossa conversa é essa: que ferramenta a gente tem para conseguir diferenciar um fato de uma fantasia? A resposta, gente, está na evolução de um método, um processo que simplesmente mudou para sempre o jeito que a gente enxerga o universo. Pensa só numa coisa. Imagina que, do nada, aparece alguém com um conhecimento capaz de curar doenças que a gente considera incuráveis. Só que essa pessoa não revela como faz isso. Mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, essa pessoa seria vista como o quê? Uma divindade, um milagre, né? Isso mostra, de um jeito muito claro, como a gente é vulnerável a acreditar em qualquer coisa quando não tem um método para entender o que está acontecendo. Sem o processo, o que é só inexplicável acaba virando sobrenatural. Essa busca por um método é, no fundo, uma jornada pela psicologia do conhecimento. Como a nossa mente trabalha para separar fato de ficção. E se esse tipo de questão sobre como a gente constrói a realidade também fascina quem está aí, aproveita agora para deixar sua curtida e se inscrever no Psicologia em Pauta. Assim, ninguém perde as nossas próximas análises. Bom, a nossa história começa lá na Grécia Antiga. Foi ali que aconteceu um salto, assim, gigantesco no pensamento humano. A galera começou a trocar as explicações baseadas em mitos, em deuses e seus caprichos, para uma busca por respostas lógicas, respostas naturais para os fenômenos do universo. Pensa em nomes como Tales de Mileto. O cara simplesmente ousou dizer que a natureza podia ser entendida pela razão e não pela vontade dos deuses. Ou então, Pitágoras, que estava convencido de que a matemática era a linguagem do universo. E claro, Sócrates, né, com aquele método dele de ficar perguntando, debatendo, questionando tudo para chegar numa verdade mais profunda. Ele basicamente criou as bases do pensamento crítico. Foram eles que começaram a levantar as paredes do que a gente hoje chama de ciência. E dessa base, desse alicerce, surgiram dois gigantes. E as ideias deles criaram uma tensão que, olha, move a ciência até hoje. De um lado, Platão, o mestre. Do outro, Aristóteles, seu aluno mais brilhante. E a divergência entre os dois acabou dando origem a duas grandes correntes de pensamento. E aqui está a diferença fundamental entre eles. Para o Platão, que era um racionalista, o mundo que a gente vê, que a gente toca, é tipo as sombras na parede de uma caverna. É uma ilusão. A verdade mesmo estaria no mundo das ideias, um lugar que a gente só alcança com a razão pura. Já para Aristóteles, o empirista, o caminho era o exato oposto. A verdade está aqui, ó, no mundo real, e a gente descobre ela observando a natureza com cuidado. Essa briga, sabe, entre confiar na mente ou confiar nos olhos, entre razão e experiência, é o grande cabo de guerra que puxa a ciência para frente até hoje. Agora, vamos dar um pulo no tempo. Depois de um período bem longo ali na Idade Média, em que o dogma acabou brecando muito o pensamento livre, a Europa viu o conhecimento renascer. A razão e, principalmente, a experimentação voltaram com tudo, com força total. E aqui é fundamental a gente reconhecer uma coisa: essa chama do conhecimento foi mantida acesa por grandes pensadores do mundo islâmico. O Alhazen, por exemplo, ele não só guardou e estudou a filosofia grega, como foi um dos primeiríssimos a usar de forma sistemática um processo de criar hipótese e fazer experimento. Isso nos estudos dele sobre ótica, séculos antes do Renascimento na Europa. Muita gente considera ele o primeiro cientista de verdade. Foi aí que entrou em cena Francis Bacon, e ele deu o passo que faltava. Ele não só defendeu a experimentação, ele organizou a coisa toda. O Bacon propôs um método, um sistema com 3 pilares. Primeiro, observar o mundo com muita atenção. Segundo, usar a lógica para tirar conclusões. E terceiro, que é o mais importante de tudo, testar essas ideias ativamente com experimentos. E olha que interessante, o ponto que conecta tudo isso com o nosso canal é que o Bacon foi, de certa forma, um psicólogo muito antes da psicologia existir como ciência. Ele destacou uma coisa que chamou de ídolos da mente, que são as nossas próprias tendências de distorcer a realidade. Por exemplo, os ídolos da tribo, que é aquela mania que a gente tem de ver padrão onde não tem nada. Ou os ídolos da caverna, que são nossos preconceitos, nossas experiências que limitam a nossa visão. O alerta dele foi claro: para buscar a verdade, a primeira batalha é contra as armadilhas da nossa própria mente.
Junto com Bacon, outros gigantes ajudaram a consolidar essa revolução. Galileu Galilei, com seus experimentos, mostrou na prática que a observação direta do mundo real vale mais que qualquer teoria antiga ou intuição. E aí veio René Descartes e nos deu a dúvida metódica, aquela ideia radical de duvidar de absolutamente tudo, menos da própria capacidade de pensar, para só então reconstruir o conhecimento em uma base sólida, racional. A mistura da experimentação do Bacon e do Galileu, com a lógica afiada do Descartes, foi isso que forjou a ciência moderna. E assim, a gente chega nos dias de hoje. Todo esse legado histórico, essa jornada, culminou no que a gente conhece como metodologia científica. É simplesmente a ferramenta mais poderosa que a humanidade já criou para decifrar os segredos do universo e de nós mesmos. Então, o que é a metodologia científica hoje? Basicamente, é um refinamento de todas essas ideias juntas. Funciona assim: a gente observa alguma coisa, cria uma hipótese que possa ser testada para explicar aquilo, e depois bola experimentos bem rigorosos para ver se a hipótese para em pé. Os resultados levam a conclusões que podem virar teorias, mas o processo nunca para. É um ciclo que não tem fim. Questionar, testar e melhorar o nosso entendimento, sempre. E para a gente ver o poder disso na prática, olha só essa descoberta de 1998. Durante décadas, a intuição, a lógica, tudo dizia que a expansão do universo devia estar diminuindo, freando por causa da gravidade. Faz sentido, né? Só que, usando observações rigorosíssimas e o método científico, os pesquisadores chegaram a uma conclusão de cair o queixo. A expansão do universo está, na verdade, acelerando. Foi uma descoberta que virou a cosmologia de cabeça para baixo e provou que o método pode levar a gente a verdades que a gente nem conseguiria imaginar. E isso tudo nos traz de volta para a caverna do Platão e para os ídolos da mente do Bacon, né? A jornada da ciência é essa luta constante para a gente conseguir sair da nossa própria caverna, cheia de preconceitos e de percepções limitadas. Então a pergunta que fica no ar é: quais são as sombras da nossa caverna de hoje que nos impedem de ver a realidade como ela realmente é? Se essa nossa análise sobre a evolução do pensamento fez alguma engrenagem girar aí dentro, não esquece de deixar aquela curtida, compartilhar com quem também se amarra nesse assunto e, mais importante, comentar aqui embaixo que outras grandes ideias a gente deveria explorar. A gente se vê na próxima!